falar do cara que foi a estrela do dia. O cara aí que falou que ele é contra a maioria. Ele é contra a maioria porque o povo não tem, sabe, discernimento. O iluministro é ele. A Renatinha, que inclusive já mostra, né? O novo parceiro do Dória, o antagonista, mostrando como que você realmente faz o lavajatismo, né? Você podia soltar uma matéria elogiando o Barroso, como a maior parte dos jornais fizeram, eles retrataram tudo que aconteceu e única matéria. Mas o antagonista não é assim. Eles têm que se fazer o quê? Ele tem que fazer aquele negócio massivo. Para cada coisa que o Barroso falou, eles soltaram a nota. Aí você vê, ó. Jamais se comprovou qualquer aspecto fraudulento no sistema, ainda que a APF detectou brechas. Segundo, a OEA elegeu o sistema eleitoral brasileiro como o mais ágil e seguro das Américas. Voto impresso teria grande tumulto no processo eleitoral, diz Barroso. Então, cada coisinha que o Barroso ia falando, o antagonista ia soltando a matéria para bombardear de informação, igual como foi inclusive na sede de Sérgio Moro. Renata vem falar, os estagiários da Empíricos estão fazendo um lobby forte para as urnas eletrônicas e para o Barroso. Tem método, e a gente sabe que realmente tem. E aí o Jornal da Record, como foi a maior parte dos grupos, trouxeram a única matéria, tudo bonitinho, organizado, não ficaram igual antagonista. Aí você vê, não existe no Brasil a possibilidade de voto impresso, diz Barroso. Já bateu o martelo e falou que não vai acontecer. E ele vem falar que o presidente, olha só, o presidente do TSE, Barroso, disse que Bolsonaro merece todo o respeito institucional e tem o direito de manifestar livremente a sua opinião. A verdade, porém, é que, objetivamente, o STF já entendeu pela inconstitucionalidade do voto impresso e entendeu que não apenas, evidentemente, pelo custo de mais de 2,5 bilhões ao longo do tempo para a implementação, mas porque representaria, ao ver do Supremo, um risco real para o sigilo do voto. Mais uma vez a história que vai pegar o comprovante e vai levar para casa. Mais uma vez. Tá vendo aí o problema, né? Aí, Barroso avalia que o voto impresso traria grande tumulto para o processo eleitoral brasileiro, porque todo candidato derrotado ia pedir recontagem e ia haver impugnações, alegações de nulidade e judicialização do processo eleitoral. E eu fiz questão de marcar de amarelo, uma cor diferente, judicialização do processo eleitoral. E aí você vê o seguinte, peraí, o Barroso, ele tanto fala na importância do fortalecimento da democracia, das instituições, o que melhor, né, do que o povo realmente poder fazer diversas coisas, auditar, fazer o que for para ter a mais pura certeza do resultado de uma eleição. A meu ver, isso é algo assim óbvio. Acho que vocês também concordam comigo. Isso é óbvio. Qualquer pessoa com consciência fala, não, cara, isso daí é o caminho realmente que todas as pessoas deveriam seguir. O cara que preza pela democracia, esse é o caminho. Só que você vê, ele fala o seguinte, ele tá achando ruim que as pessoas podem judicializar. O Barroso está falando que judicializar é ruim. E aqui fica claro que é só narrativa. Só e é mais pura narrativa. Por quê? Porque o Barroso, ele é um fã e ele defende abertamente a judicialização como um dos caminhos para o fortalecimento da democracia. E eu vou mostrar para vocês com provas. Lá em outubro, inclusive, gravamos vídeos. O Chicão, que ele tinha trazido aí um material, eu aproveitei para ir no site do Barroso, checar, dar uma lida nos outros artigos que ele fez. E aí ele fala o seguinte, não precisa ir muito longe não, Kim. Basta fazer uma visita ao site oficial do próprio Barroso e ler, entre outros, um artigo de uma palestra dele para a Open Society Foundation, do Jorge Soros, onde defende ativismo judicial em prol das pautas progressistas e a nível global. Aí você tá falando, não, pode ativismo judicial, isso e judicialização são coisas diferentes. São coisas, mas calma lá. E ele coloca, por exemplo, um dos artigos. Quando você abre lá o site do Barroso, tudo mais, um dos artigos dele se chamava Justiça, Empoderamento Jurídico e Direitos Fundamentais. Nesse artigo ele já começava elogiando a Open Society Foundation, olha só, sou grato ao Open Society, particularmente ao Pedro Abramovay, pela distinção do convite. Lá nesse mesmo artigo, na parte 4, falava o seguinte, a promoção de direitos humanos por meio do sistema de justiça, a experiência brasileira. Olha só, o Brasil, como boa parte dos países da América Latina, tem uma tradição de executivo forte e legislativo relativamente frágil. A novidade na paisagem institucional do país é uma vertiginosa seção política do Poder Judiciário e particularmente do STF. Olha só, o STF vem ganhando cada vez mais poder. Isso é bom, ele está falando. Poder, então nós vamos
colocar o Brasil, sabe? Olha só, nos últimos anos o STF tem desempenhado com grande visibilidade o papel de defensor dos direitos fundamentais e das regras do jogo democrático. Também o STJ, mais alta corte para a proteção do direito federal, tem proferido decisões relevantes. A seguir, uma breve notícia da atuação de ambos os tribunais em áreas como educação, saúde, igualdade perante a lei e proteção ambiental. E aí, nesse texto, ele é lá, olha só esse parágrafo. Depois de explicar várias coisas, de explicar de avanço de pautas, ele falava o seguinte, que a constatação a que se chega é que a judicialização é um componente importante, mas claramente insuficiente para a promoção de justiça em larga escala. Para isso, é preciso uma atuação firme fora dos tribunais, na definição de políticas públicas, na elaboração dos orçamentos e na fiscalização do seu cumprimento, o que, uma vez mais, traz o foco para a questão do empoderamento legal dos desfavorecidos como instrumento indispensável para uma agenda capaz de enfrentar a pobreza. Está falando dos temas aí. Mas quando você vê que o Barroso chamou a agência de fact-checking, chamou a Big Tech, trouxe pessoas, tipo assim, tem já um pessoal ligadas, não seria a ONG, mas seria o setor privado na questão de eleição, né? O pessoal que já está fornecendo alternativas como o voto do futuro. Então traz tudo e ele diz claramente que a judicialização é um caminho importante para você garantir os avanços, sabe, iluministas. Os avanços iluministas. Olha aí, olha aí. Outro artigo dele, que você vê porque o Barroso vai fazer de tudo, e se depender dele, realmente não vai para frente, esquece a história do voto impresso, se depender do Barroso, que era o contra-majoritário, representativo e iluminista, os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. E o Barroso falava que, ao longo desse período, lá, diversas coisas, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas, conduzida por uma jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais. Todas essas transformações foram efetivadas sem qualquer ato do Congresso ou decreto presidencial. A partir daí, por força de uma intensa reação conservadora, a expressão ativismo judicial assumiu nos Estados Unidos uma conotação negativa, depreciativa, equiparada ao exercício impróprio do poder judicial. E o que foi que aconteceu? O Congresso aprovou, sabe, a lei do voto impresso, mas o STF foi lá e derrubou. Sabe, não, a gente fala o que é legal, que não a gente derrubou porque a gente quer derrubar, porque a gente pode derrubar. Foi isso que aconteceu no fim. E aí você vê mais uma vez, ó, todavia, depurada essa crítica ideológica, até porque pode ser progressista ou conservadora, a ideia do ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. Eu tô falando, cara, eu não vou deixar quem comanda que sou eu. Então Barroso se coloca aí realmente como não vou deixar o voto impresso ir. Tá claro aí, essa sempre foi a visão dele. A judicialização, como demonstrado acima, é um fato, uma circunstância do desenho institucional das democracias contemporâneas. Já o ativismo é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Ele expandiu tanto que o voto impresso mudou o sentido, em vez de ser algo que você não pode tocar e cair na urna, ele expandiu o sentido ao ponto que você vai levar para casa. Vai imprimir a segunda via. Sabe quando você vai no restaurante? Não, você quer a segunda via, cliente? Não, me dá a segunda via, por favor. Você vai, não, caiu, mas você não quer a segunda via? Leva a segunda via. Não, não quer jogar no lixo. E o Barroso terminava na sua conclusão falando que, diante, sabe, assim, o terceiro ponto é que as democracias contemporâneas são feitas de votos, direitos e razões. Juízes e tribunais, como regras, não dependem de votos, mas vivem da proteção de direitos e do oferecimento de razões. E aí, nesse ambiente, né, do voto, que o juiz não precisa de voto, as Suprema Cortes e Cortes Constitucionais desempenham três grandes papéis. Eu só quero falar, vou falar logo, não vou falar na ordem que ele colocou, mas o primeiro aqui, ó. Representativo, que é quando atende às demandas sociais não satisfeitas pelas instâncias políticas, ativismo judicial, por exemplo. O povo não quer, uma parcela da esquerda quer que algo seja aprovado, o Congresso não colocou em votação, ou colocou e não foi aprovado, o STF vai lá e aprova. Não, a gente aprova porque a gente é a corte e a gente está representando as minorias. Segundo, iluminista, quando promovem avanços civilizatórios independente das maiorias políticas, sabe? Não, independente da maioria, nós somos os iluminados cientistas lutando pela ciência. E o último é o contra-majoritário, quando invalidam atos dos poderes eleitos, que foi o que eles fizeram com o voto impresso.
Nós somos contra a maioria. Nós temos esse poder de ir contra a maioria e iremos fazer. Um artigo que nas referências estava lá, o Pedro Abramovay, que é o diretor da Fundação do George Soros na América Latina e no Caribe. Então, só posso falar isso daqui, ó. Carimba. Carimba que é iluminista. Carimba que é iluminista.